espero um dia voltar ao Brasil e correr, porque eu sempre que vou ao Brasil fui muito, muito feliz. Pequim, Londres e Rio. Tóquio e Paris. Vamos botar logo essas duas aí na conta. Tóquio e Paris. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. E nesse comecinho de dezembro, nós saímos aqui do Brasil e vamos lá para Portugal poder bater um papo com essa super atleta, a Jéssica Augusto. Atleta da Nike, campeã europeia de cross country em 2010, desportista até engasguei, ó. Atleta do ano feminina portuguesa em 2012, a melhor corredora hoje portuguesa na atualidade, campeã da Maratona de Hamburgo em 2017, ou seja, na pista, na relva ou no asfalto, é uma grande campeã. Jéssica, eu não vou nem falar dos seus tempos, não, porque eu fico até nervoso. Eu falo assim, gente, 42 km, 2 horas e 24. É muito rápido, é muito rápido. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente. Antes de mais, quero agradecer o convite da Corrida Consciência. Eu sou a Jéssica Augusto, tenho 39 anos, tenho 48 internacionalizações, sou atleta polivalente, tanto faço cross country, como faço pista, como faço asfalto, como vocês dizem. Uhum. Tenho muitos recordes bons, desde os 800 metros até à maratona. Fui a única atleta a nível europeu que já correu e foi medalhado em quase todas as disciplinas de meio fundo e fundo no europeu. Fui medalhada nos 5.000, fui medalhada nos 10.000 e fui medalhada na maratona do Campeonato da Europa. Nem sei o que é dizer mais sobre mim. Nossa, nem eu sei onde que guarda tanto troféu, né? Tem que ter um quartinho só para as medalhas, né? Eu queria te perguntar o seguinte, para a gente começar esse bate-papo. Como foi o seu começo no atletismo? Eu comecei o atletismo na escola, nas aulas de educação física. Tinha um amigo meu que gostava muito de correr e nós andávamos sempre a competir. Ele ganhava-me na velocidade e eu ganhava-lhe nos 1.000 metros. E um dia ele disse-me, Jéssica, olha, eu vou entrar no time do Braga, queres vir comigo? E eu disse que sim. E pronto, em 96 entrei para o Sporting Clube Braga e desde então nunca mais parei. Comecei a treinar mais um bocadinho e foi quando comecei, logo no meu primeiro ano, fui à seleção de Portugal e pronto, e a partir daí nunca mais parei. Foi sempre, todos os anos, eu queria treinar e queria conseguir ir à seleção nacional, que era o presente que eu tinha pela época toda de trabalho. Pronto, a partir daí foi conquistar pódios nacionais, melhores marcas europeias e medalhas a nível europeu. Você hoje tem alguma distância preferida para correr? Eu gosto muito de correr a maratona. Tenho muito prazer em correr quilómetros, em fazer muitos quilómetros de treino. Gosto muito da maratona, mas também gosto de fazer 10.000 na pista. Também fui muito bem sucedida nos 5.000 na pista. Tenho um bom recorde pessoal, mas a minha prova de eleição hoje é a maratona. Eu cheguei até você através de uma foto da Nininha, a Valdilene, que é uma das principais maratonistas brasileiras, que vai ser a nossa entrevista da semana que vem. Uhum. Como que é a sua amizade com elas? Tanto a Valdilene, né, a Nininha, ou a Adriana, né? Tem algumas fotos suas também ao lado da Adriana. Eu conheço bem a Adriana. Nós já participámos em alguns campeonatos e trabalhámos com o mesmo representante, que é o Hugo Souza. E foi através dele que nos conhecemos. E das vezes que estamos juntas, das experiências que partilhamos, são boas, é sempre agradável, porque ela é da minha idade e temos quase sempre o mesmo objetivo. Falo mais com a Adriana, conhecia a Nininha, conhecia em 2017, em Hamburgo. Para ela foi especial, mas para você essa maratona foi muito mais especial, né? Você ganhou, foi especial. Sim, foi especial porque foi a minha primeira vitória numa maratona e estava num momento de forma muito bom. E foi aí que eu conheci a Nininha, mantemos ligação, não falámos muito, falámos mais quando nos encontramos em campeonatos e agora começamos a falar mais depois do último campeonato, até que a Nininha, se não houvesse Covid, em janeiro
janeiro, fevereiro, vinha aqui à minha casa, à Póvoa, fazer um estágio. Ela vinha do Quénia e vinha depois uma semana ou 15 dias para estágio. Infelizmente, houve Covid, não conseguimos nos juntar, não conseguimos conviver juntas, mas espero que elas este ano, depois disto tudo passar, da pandemia passar este ano, esta época, que possam vir cá e passar aí 1, 2, 3 semanas a treinar aqui na minha cidade. E aí é lógico, eu aproveitei esse momento, pedi para a Nininha mandar algumas perguntas. E ela mandou. Ela pediu para eu te perguntar qual foi o momento mais marcante da sua carreira. Eu tive muitos momentos, mas há um momento que me marca muito, que foi a Olimpíada de Londres, em que eu vinha de uma depressão, porque o meu pai tinha morrido e eu não estava... Ele tinha morrido há um ano atrás, mas eu não estava a conseguir lidar com isso. E então, quando começo a treinar para a maratona de Londres, no fundo para me qualificar, que eu já estava qualificada, mas para justificar que merecia ir à Olimpíada, eu estava a tomar muitos ansiolíticos e muitos antidepressivos. E então foi uma preparação, foi boa a preparação, mas não estava a 100%. Corri bem, corri para 2 horas 25, 00, ou 2 horas 24, 59, corri muito bem. E quando foi a preparação para a Olimpíada de Londres 2012, eu não consegui fazer metade da minha preparação. E eu lembro-me de correr essa corrida com o coração. Tinha pouca preparação, mas como tinha um propósito, primeiro a minha mãe estava lá a ver e depois eu queria honrar o meu pai e queria lhe dedicar a classificação, então consegui terminar em 8ª. Neste momento sou 6ª, porque 2 atletas foram apanhadas no doping, e consegui honrar o meu pai, consegui dedicar-lhe aquele lugar. E eu recordo-me que foram 4 voltas e na última volta eu corri com o coração. Eu não tinha preparação para correr tanto como corri. A cabeça nesse dia contou muito, portanto foi a prova que mais me marcou neste meu percurso de atleta, porque depois de uma grande dificuldade, depois de ter passado muito e de ter tido uma recaída na data em que fazia um ano que o meu pai tinha partido, eu consegui superar-me e consegui, no fundo, dedicar-lhe o lugar que eu tinha conseguido. De resto, tenho outras provas que também me marcam, não é? Mas essa é mais especial porque venho de um turbilhão de coisas, de um momento menos positivo da minha carreira e consegui ultrapassar e dar a volta à situação. A Nininha mandou uma outra pergunta também. Qual corrida ou competição você gostaria de reviver? Eu gostaria de reviver o Meeting de Paris em 2010, em que eu vou 21 dias para a altitude, para a Serra Nevada. Depois, 8 dias depois, eu vou correr ao Meeting de Paris e corro para 14 minutos, 37 segundos e 01. E o recorde da Fernanda Ribeiro, que há 20 anos atrás foi o recorde do mundo, era 14, 36, 50 e tal centésimos. Então, o meu problema nessa prova foi que eu estava tão deslumbrada por ter sido quarta, por estar em quarta, só ter 3 africanas à minha frente, estar a correr muito bem. E quando passo na última volta e me apercebo que vou correr para uma marca espetacular, contentei-me com aquilo. Porque se vamos a ver, 50 centésimos não é nada. É se calhar um último esforço na reta, não sei. Então eu gostava de reviver essa prova e gostava que nos últimos 100 metros ou 50 metros desse mais um bocadinho para poder bater esse recorde. Uma coisa é certa, eu quando faço essa prova achei que eu tinha tudo para ser um dia medalhada olímpica, tinha o mundo para conquistar. E pouco tempo depois, um ano depois, nem isso, parece que Deus tira-me o tapete e eu caio no chão. Que é quando o meu pai tem um cancro e morre num mês. Pronto, era essa prova que eu gostava de reviver. 3 Jogos Olímpicos e ano que vem tem Tóquio? Está difícil. Ano que vem tem Tóquio, sim, tem Tóquio. O problema de Tóquio é que também tem Covid. Eu no ano passado queria ter feito a Maratona de Valência e eu e o meu treinador adiamos porque estávamos num bom momento, mas ainda não era o suficiente para poder correr ao nível que eu queria.
Então adiámos para abril a maratona. Em março entramos em confinamento, não houve hipótese de fazer maratonas. As maratonas estavam a ser todas canceladas. Este ano, quando eu soube que iria haver a maratona de Valência, simplesmente tinha a preparação muito atrasada, não conseguia. Eu, quando vou correr o Campeonato do Mundo da meia maratona, eu tenho 7 semanas de treino e tenho muitas semanas parada. Agora é pedir a Deus que em abril ou em fevereiro que haja maratonas, porque nós precisamos de fazer o índice, senão vai tudo por água abaixo, com muita pena minha, mas tem Paris. Tem, né? Paris 2024. 2024, sim. Vai chegar lá? Vou. Caramba. Eu nasci em Paris. Eu vi. E quero muito terminar a minha carreira em Paris. Caramba. Quero que seja a minha última maratona ou a minha última Olimpíada, seja em que prova for. E eu acredito que consigo lá chegar. É preciso trabalhar, óbvio. Nesta altura do campeonato nós não podemos deixar de descansar, não podemos deixar de fazer massagem, não podemos deixar de alimentação saudável e o reforço muscular. Eu tenho o sonho de terminar a minha carreira na cidade que eu nasci. Vamos ver. Eu acho que chega, fácil. Sim, temos grandes atletas com a minha idade, aliás, mais velhas, que correm muito. Uhum. Temos a italiana, a Valéria Straneu, que correu para 1h11 no Mundial. Ela tem 44 anos. O nosso quadro, ele se chama Essa Medalha Tem História. Eu queria que você contasse algumas histórias dos 3 Jogos Olímpicos que você já participou. Você tem algum dos 3 que foi o seu preferido? Então, em 2008, eu corri os 3.000 obstáculos. Não me apurei para a final, porque na última passagem na vala, uma atleta americana meteu-se à minha frente e eu perdi o ritmo. E depois quem veio de trás veio com mais força e passou-me, mas corri muito bem. Aliás, penso que foi das primeiras vezes que eu corri bem com o estádio cheio, porque eu tinha pânico em ver multidões, muita gente, porque um atleta, nós quando vamos para um estádio olímpico e temos 70.000 pessoas a ver, é como se estivéssemos sem roupa, todos nus. Tipo, eu tive a trabalhar isso, eu tive que trabalhar isso mentalmente uns tempos antes, porque eu corri em Helsínquia também, o Campeonato do Mundo em Helsínquia, e por causa do estádio estar cheio, eu fiquei em último, eu bloqueei mentalmente. Então foi um processo, um trabalho de 2005 até 2008. Correr num estádio cheio, com multidão, com não me distrair com quem está ali, quem não está, o que é que está a acontecer ao mesmo tempo da corrida. Portanto, Pequim marcou-me bastante, porque foram os meus primeiros Jogos Olímpicos. Foram os Jogos Olímpicos em que eu fui à cerimónia de abertura, recebemos a nossa roupa nova. Para nós é um orgulho. Não tenho assim muita história de Pequim. As histórias que eu tenho é quando nós estamos na aldeia olímpica, tirarmos fotografias com os nossos ídolos, os atletas que vemos na televisão só. Em Londres já fui já estava mais crescida, já sabia o que eram os Jogos Olímpicos, já estava preparada para falar com os mídias, já estava preparada para lidar com a pressão, porque já ia com outro estatuto. Marca-me bastante o facto de ter vindo de uma depressão. Estava com expectativas altas, mas não eram tão altas porque a minha preparação não tinha corrido tão bem, mas estava focada e para mim foram os melhores Jogos Olímpicos que eu participei. Eu gostei muito do Rio, até porque é a mesma língua, a organização não tenho nada a apontar, para mim foi boa, gostei bastante, só que Rio marca-me pela negativa porque eu não concluí a prova, eu desisti. De resto, eu adorei estar no Rio de Janeiro, o ambiente olímpico. Você já tinha vindo no Brasil antes? Já tinha corrido aqui antes? Tinha participado em 2000 num Pan-Americano de júnior, juvenil, e tínhamos ficado em Porto Alegre a fazer um estágio. E tinha ido às Cataratas de Iguaçu, correr a meia maratona. Eu gosto do Brasil, gostei. Os três Jogos Olímpicos foram todos diferentes, porque foram em continentes diferentes. A nível de classificação, o que menos gostei foi no Rio de Janeiro, porque não concluí a prova. Mas de resto, amei partir no San
Sambódromo, é assim Sambódromo. que se diz, não é? Sambódromo. Adorei que me tivessem posto a partir ao lado da Adriana na maratona, porque nós partimos lado a lado, na primeira fila. Pronto, foi bom. Quais são os seus ídolos no esporte? Eu, em Portugal, tenho 2 ídolos, que é a Fernanda Ribeiro e o Rui Silva. Eu não vou dizer Rosa Mota nem Carlos Lopes, porque eu nunca os vi correr. Eu sou da geração em que vejo a Fernanda Ribeiro ser campeã olímpica e no dia seguinte eu peço ao meu pai para me levar ao estádio de Braga para me inscrever no atletismo. Como eu vi a Fernanda a ser campeã olímpica, eu fiquei deslumbrada, inspirou-me. Pensei, um dia também quero ser como ela. Um dia também quero ir aos Jogos Olímpicos. E era pequenina, tinha 14 anos. E o Rui Silva, porque trabalhei com ele, porque treinei com ele, gosto da maneira dele estar no desporto, dele como pessoa também. E eu olho muito para os outros, para o exemplo dele, que era dedicado, profissional, na hora do trabalho, do treino, sabia ouvir, sabia aconselhar, e isso tudo foram ensinamentos que eu tirei e tive o privilégio de ter porque trabalhei diretamente com essas pessoas. Eu nunca na minha vida, em 1996, sonhava que um dia ia estar a fazer séries com a Fernanda Ribeiro. Nunca na minha vida. E eu fui conquistando uma série de coisas durante a minha carreira que para mim foram mais valiosas, ou tão valiosas como medalhas de ouro, não é? E eu fico chateada quando vejo esta nova geração que não conhece os antigos. Eu lembro-me quando comecei o atletismo, eu tinha 2 pósteres da Fernanda Ribeiro. Um com ela a levantar os braços e a medalha de ouro no peito, e o outro que era o mesmo póster, mas virado ao contrário, com o currículo todo da Fernanda Ribeiro. Não havia YouTube, não havia internet, isto há 24 anos atrás, não é? Mas havia revistas e nós estudávamos isso, nós tínhamos curiosidade, queríamos saber, nós ouvíamos os treinadores mais antigos a falar, nós víamos na televisão os nossos super-heróis competir. A geração de hoje conhece pouco 2 gerações antes de mim e isso deixa-me muito triste. Agora só se preocupam em ir para o Instagram ou para o YouTube ver os treinos dos atletas. Também é importante sabermos o que é que se passou no passado, porque no passado também faziam coisas muito boas, às vezes melhores, com o mesmo método de treino. Eu comprei há pouco tempo o livro do Muniz Pereira do Atletismo de Portugal, foi treinador do Carlos Lopes, e aquilo é pequenininho e tem histórias do treino do Carlos Lopes. E o Carlos Lopes, há 40 anos atrás, já fazia reforço muscular, já fazia técnica de corrida, sempre fizeram, mas já fazia treino de estrada, ou treino de corta-mato, ou treino de pista. E nós, parece que só agora é que apareceu o reforço muscular. Não, já existia. Agora havia aqueles que já o faziam e por isso é que também chegaram lá em cima. Mas pronto, é a nossa geração e eu tenho muita pena que eles só se foquem no agora. O passado também é muito bom. Nós vamos ter essa entrevista com você e daqui a 15 dias vai ser o Ronaldo da Costa, né, nosso recordista mundial de maratona. E ele comentou pouco também disso, dessa questão de a gente não lembrar do passado, das nossas referências do passado, dos nossos atletas, né? Eu vou fazer uma brincadeira com você, vou fazer 2 até. Com você eu vou até inovar. Normalmente eu faço só o já ou jamais, mas com você eu vou fazer 2, pelo fato da gente poder brincar Portugal-Brasil. Bem, eu vou falar uma frase e aí você fala se já ou jamais. Se quiser, pode comentar. Teve preguiça em treinar? Já. É normal. Às vezes, quando você treina de manhã e de tarde, às vezes o treino da tarde, se está a chover, ou se está mais cansado, dá preguiça. Claro. É normal, vais adiando, mas treinas, mas dá preguiça, algumas vezes. Eu queria saber se você já contou para sua filha uma história em que um leão vence um dragão. Jamais, não, nunca contei. Bacana. Não. Mas isto era quando ela era do Porto, ela agora é do Benfica. A minha filha diz que é do Benfica. Então, nós temos uma rotunda. Sabes o que é uma rotunda? Sim. Pronto, a rotunda. Eu não sei se é a rotunda do Marquês, do Pombal, em Lisboa, que o leão está em cima da águia.
que é do Benfica. Ok. E eu digo, acho que já lá passei, já disse à minha filha, tu és do Benfica, mas olha ali o leão em cima da águia. Você deixou de sair à noite por causa de algum treino na manhã seguinte? Eu não saio à noite, portanto, vou dizer já, mas eu Já. normalmente não saio à noite. Se eu sair à noite é porque estou de férias. Aí não tem problema. Para sair para beber um copo e divertir-me. Uhum. Só se estiver de férias. Antes de eu fazer essa última pergunta do Já ou Jamais, agora eu vou fazer o que você prefere. Lisboa ou Rio? Rio. Ah, olha lá. Fado ou samba? Fado. Pastel de Belém ou pastel na feira aqui no Brasil? Não conheço. Não? Só pastel de Belém. Não conheço. Então tá bom. Depois eu mando a foto para você. E a última pergunta do Já ou Jamais. Se você pensou que seria uma atleta olímpica? Eu no dia em que quero ir para o atletismo já tenho esse sonho. A primeira fase da minha carreira, todos acreditavam em mim, menos eu. Tinha a minha treinadora que me dizia, se tiveres juízo, se trabalhares, tu vais aos Jogos Olímpicos. Não acreditava, dizia, não vou nada. Mas depois eu treinava e conseguia o resultado e afinal posso fazer coisas bonitas no atletismo. Eu em 2000 fui convidada pelo meu comitê olímpico para ir aos Jogos Olímpicos de Sydney, para um acampamento juvenil. Estive lá 15 dias, então eu já vivi em 2000 o espírito olímpico. E eu nesse dia disse, nos próximos Jogos Olímpicos, eu quero lá estar. Em 2004 eu faço mínimos para os Jogos Olímpicos. Não sei se índice. Sim. Índice A, índice B. E eu fiz o índice B, eu e outra atleta, ela fez índice B na mesma prova que eu, por 2 segundos, eu fico em casa. Mas para mim, na minha cabeça, eu já fui a Sydney, eu não estive fisicamente, mas fiz mínimos para Atenas, Pequim, Londres e Rio. 5. Tóquio e Paris. Vamos botar logo essas duas aí na conta. Tóquio e Paris. E eu disse à Adriana, nós na última maratona que estivemos juntas, correu muito mal, foi em Hamburgo, que a Adriana entrou em hipotermia e eu não terminei a prova. Eu disse à Adriana, nós vamos a Tóquio e espero que ela também ainda tenha isso em mente. E mais a menininha e a Andreia. Vamos todos. Vamos todos. Muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que os inscritos aqui do canal também vão gostar muito de conhecer um pouco mais. Quero agradecer o convite, gostei muito. Espero que façam mais vezes, que possamos ter mais conversas contigo e com outros que queiram do Brasil falar comigo, que eu estou disponível. Eu gosto de partilhar experiências e aprender convosco também. Espero um dia voltar ao Brasil e correr, continuar a ser feliz, porque eu sempre que vou ao Brasil, apesar de não ter terminado a minha prova na Olimpíada, fui muito feliz no Brasil. Fui muito, muito feliz. Valeu. Obrigada. Obrigado. E todos vocês, assim como a Jéssica, sigam em frente, evoluindo sempre.